Olá, hello learners! Tudo bem com você? Então, no vídeo de hoje eu vim falar que se você fizer isso, se você abandonar isso, que eu vou falar aqui nesse vídeo, vai ficar muito mais fácil você dominar a língua inglesa ou qualquer outra que você esteja começando a estudar. Meu nome é Sandra e aqui eu estou compartilhando com você a minha tentativa de ficar fluente na língua inglesa, aprender inglês, aprender a falar. Porque se você acompanhou os outros vídeos, se você não acompanhou, volta lá depois. Eu aprendi aquela coisa da escola, de escrever, mas eu e outras pessoas da minha época, a gente não foi ensinado a falar. E eu decidi agora a aprender a falar. E o que eu vejo, tá? Muito importante você deixar de lado para você conseguir sim dominar essa língua. E aí depois de você dominar essa, você consegue dominar todas as outras que você queira. Mas a primeira coisa importante é você deixar um medo. Um medo de errar. Se você tiver medo de errar, você vai travar. Você não vai fazer os exercícios de pronúncia, tá? Então você tem que deixar esse medo de errar de lado. Porque se assista os meus vídeos anteriores, eu disse o quê? Quando uma criança está aprendendo, ela fala tudo errado. A criança é ensinada primeiro a falar para depois escrever. A gente já pegou o bonde andando, primeiro a gente aprendeu a escrever. Às vezes a gente passa anos estudando naquele aprendizado só da escrita. E não tem pronúncia, não tem fala. Então, deixa esse medo de errar. E começa a falar, começa a viver isso no seu dia a dia, nas pequenas palavras. Tenta pensar no objeto em inglês, no caderno, na caneta, na comida, no pão, no que você está fazendo. Tenta pensar nessas situações, nesses objetos em inglês para facilitar o seu aprendizado. Primeiro, deixa o medo de lado. O medo de errar. Tem um outro medo também, que é o medo de ser criticado, o medo do julgamento. São os dois medos que você tem que deixar. Ah, vão me julgar, vão falar que eu fiz errado, vão falar que eu não tô fazendo direito, que eu não tô sabendo me expressar. Mas como eu disse, você está aprendendo. Se você está aprendendo, significa o quê? Que você não sabe. E se você não sabe, é automático que você cometa erros. Quem comete erros é quem não sabe. Às vezes até quem sabe também comete, mas quem comete maior quantidade de erros é quem não sabe. Então, tá vendo como é? Pensa, como é que você vai falar assim, ah não, eu não quero cometer erros, mas você não sabe. Não tem como, não bate. Então larga o medo de passar vergonha, de ser julgado, larga o medo de errar e começa a colocar as palavras no seu dia a dia, como eu disse. Começa a organizar o período que você vai tirar para estudar. É importante que você se exponha à língua, música, séries, filmes, você falando, textos. É preciso que você se exponha todos os dias. Você vai ter que colocar na sua agenda um período de tempo aí, olha, eu vou fazer 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, 15 minutos à noite, ou 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Eu gosto bastante da questão de escrever. Pensa como um diário, tá? É assim que eu tô querendo fazer, tá? Pra mim, desenvolver esse aprendizado. Como eu trouxe ontem no vídeo. Então, eu contei um pouco da minha manhã, da minha rotina matinal. Eu escrevi em inglês, li aqui pra vocês. Depois eu li em português traduzido. Então tenta colocar, olha, hoje eu vou fazer isso, hoje eu estou fazendo isso, hoje eu vou fazer aquilo. Coloca em inglês. Tenta falar aquilo em inglês, que é o seu dia a dia. Vai ser muito mais fácil aprender se você colocar coisas que você vivencia. Porque a associação vai ficar muito mais fácil. Você olha, hoje eu estou comendo pão. Eu estou comendo pão, hoje eu comi pão.
Então você já está associando aquilo que você está fazendo. Eu gosto muito de pão. I like bread. Então você vai ali associando. Tomei café com leite. Vai colocando. Eu gosto de café sem açúcar. Ou café com açúcar. Não sei. E você vai falando aquelas frases. E assim você vai vivenciando. Porque para falar fluentemente, você precisa vivenciar. Aprender no dia a dia. É assim que você vai aprimorando. Então, se você ainda não separou, separa um caderno. Comece a escrever sua rotina, comece a planejar sua rotina em inglês. Quanto mais coisas você escreve, além de você escrever e aprender a escrita, você também vai repetir e vai ir desenvolvendo a fala. E como é coisas que você vive no seu dia a dia, a associação é muito mais fácil. É muito mais fácil falar em inglês café com leite, porque eu tomo isso, coffee with milk, do que eu falar assim, eu vou tomar, não sei, uma coisa que eu não bebo. Um refrigerante, por exemplo, que eu não bebo refrigerante todos os dias, ou outra coisa. Então é muito mais fácil você colocar, você inserir coisas que você consome, o que você faz no seu dia a dia, ações do seu dia a dia, atitudes do seu dia a dia, pensamentos. Hoje eu fiquei triste, hoje eu estou cansado, I'm tired. Então, trazer isso para o seu dia a dia vai tornar muito mais fácil. E não tem medo de pronunciar errado. Eu tenho certeza que essas que eu falei eu já pronunciei errado. Estou tentando pronunciar, tentando me lembrar da pronúncia. Como eu disse, tem algumas que você precisa prender a língua para falar algumas palavras. Estou aqui tentando me lembrar da pronúncia. Estou pronunciando aqui. Tenho certeza que eu errei. Mas errar faz parte. A gente erra até uma hora que foi, acertou e aí pronto. É sempre assim que funciona. Não se prenda aos seus erros. Não se prenda se você tá com dificuldade de falar, de entender. Porque o que te leva à fluência, o que vai te levar à fluência é a exposição diária e a continuidade. Continuar, insistir, todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho. E aí, se vai ser rápido ou não, também vai depender da sua facilidade, da sua disponibilidade de tempo também. Porque quanto mais você se expõe, você reduz o tempo de aprendizado. Quanto menos você se expõe, você aumenta esse tempo de aprendizado. Mas veja como é simples. E eu acho que se você colocar como algo que você, como um diário, como algo que você vai escrever, vai ver o que você está fazendo, torna muito mais divertido. Não tem uma estrutura. Eu acho que muitas vezes o que pesa é querer aquela estrutura que a gente aprendeu na escola. De vamos começar com o verbo to be, depois vamos aprender a fazer perguntas, depois vamos aprender a responder. E aí a gente aprende coisas que você nem vai usar às vezes. Olha os números. Vamos trazer esse exemplo dos números. Aí, quando estava na escola, aprendi a escrever em inglês de 1 até 100, todos os números. Raramente eu vou usar em questão de números. Agora eu poderia ter ensinado, olha, os números em relação às horas. Porque, 9 horas, 9 o'clock. 10 horas, 10 o'clock. Agora só o 10 é 10. Mas você não vai usar muito só o número isolado. Você vai usar o número muitas vezes associado a alguma outra coisa. Ou a hora, ou alguma outra coisa. Tipo, eu fiz 10 anos, 9 horas eu vou ao médico, 2h45, não sei. Então, tentar também essa associação.
E eu, como eu digo, a gente foi aprendendo coisas que foi pontas soltas. Então é muito mais fácil você aprender a falar, olha, eu gosto de feijão com arroz, ou eu não gosto de feijão com arroz. Porque é algo que em algum momento você pode precisar no seu dia a dia. Você pode precisar dessa frase com muito mais frequência do que algumas que você talvez tenha aprendido lá no tempo da escola. Isso que você aprendeu a escrever, né? Porque muitos de nós nem aprendeu a falar. Aí você aprendeu coisas da escola, objetos da escola, cores, algumas cores, números, mas tudo ponta solta. Poderia ter colocado aquele número num contexto, aquela cor num contexto, aquele objeto num contexto, como uma frase, todos os dias eu escrevo no meu diário, no meu caderno. Escreve essa frase, pega seu caderno e escreve. Todos os dias, a tal horas, eu vou estar escrevendo no meu caderno. É muito mais palpável, é vivência. O que torna o aprendizado diferente, mais fluido, mais fácil, vai ser a vivência. Por isso que eu falei pra você nos vídeos anteriores, escolhe começar com algo que você vivencia, com algo que você tem contato todos os dias. Observa como é a sua rotina. E aí você encaixa. Ah, eu faço comida, ou eu trabalho em tal serviço, eu trabalho no hospital, então aprenda questões ali. Ah, eu trabalho numa loja. Loja de quê? Vende o quê? Tenta aprender o que está inserido ali no seu meio. Então tenta aprender o que está mais próximo de você. Vamos começar com o mais próximo, depois a gente vai expandindo. Vamos começar com aquilo que você vivencia aqui no seu meio, aqui todos os dias, depois você vai expandindo. Primeiro, no seu dia a dia. O que você faz no seu dia a dia? Se você só fica em casa, tenta aprender coisas de casa. Se você trabalha, tenta aprender coisas de casa do seu trabalho. Se você só estuda, tenta aprender coisas relacionadas aos seus estudos, aos seus amigos, as questões do seu dia a dia mais próximas. Depois você vai ampliando. Porque aí você tem um método não tão fechado, mas assim, você tem um meio. Ó, eu tô seguindo por esse caminho. E ter um pouco dessa liberdade também deixa o aprendizado mais fluido, mais fácil. Porque como eu falei, ó, hoje eu posso pegar e falar o que eu fiz também, escrever e ler como é que foi a minha rotina da manhã, ou a minha rotina da tarde, ou a minha rotina da noite. Ou eu posso descrever o que eu vou fazer na minha semana, a minha agenda, o que eu quero fazer, ou um recorte, olha, hoje o que eu fiz no almoço, o que eu comi no almoço, como é que foi. Mas são coisas que eu vivencio. Quanto mais for coisas que você vivencia diariamente, vai ficar muito mais fácil você aprender. Você internalizar aquilo que foi dito, aquilo que foi ouvido. Porque você vai ter que ouvir aquela frase em inglês para depois tentar replicar, para depois tentar repetir. Mas aí você já vai lembrar, olha, como eu disse, ó, ontem, que eu escrevi aqui, olha. Today I went to gym de training. Quer dizer que ontem eu fui pra academia. Eu vou todos os dias. Se eu falar assim, hoje eu fui pra academia, hoje eu fui. Eu escrevi isso ontem, mas hoje eu também fui. Então é algo que acontece diariamente. E por ser algo que acontece diariamente, eu posso repetir isso aqui diariamente. E eu vou aprendendo, vou internalizando. E não preciso buscar coisas complicadas que eu não vivencio. Porque vai ficar difícil de associar. Então, mesmo se eu olhar para essa frase, eu repetir ela algumas vezes, eu olhar para ela depois, eu vou lembrar o que significa, porque é algo que eu vivenciei. Então, é um aprendizado muito mais consistente quando é algo que você vivencia. Agora, se eu pegar aqui a parte da frase deixa eu achar aqui, que eu falei que eu fui na reunião escolar de fim de ano. Aqui, ó. Tomei banho e fui na reunião escolar de fim de ano. Então, isso não é frequente. Isso não é algo frequente. Então, eu coloquei essa frase porque eu estava contando um pouquinho da minha rotina.
mas não é uma frase que eu deveria estar repetindo. Então não é uma frase, eu disse isso ontem, mas não é uma frase que eu preciso estar colocando no meu dia a dia, porque não acontece no meu dia a dia. Foi uma reunião de fim de ano, né, da escola. E essa reunião só acontece o quê? No fim de ano. Mas o eu ir pra academia é todos os dias. Eu vim gravar o vídeo aqui, tá sendo todos os dias, como eu coloquei no final. Cheguei em casa e vim gravar esse vídeo pra você, pra gente continuar com o nosso aprendizado diário de inglês. Então, isso é todos os dias. Então, automaticamente eu vou internalizando esse aprendizado. Então, deixa o medo de falar errado. Deixa o medo de te julgarem. Começa a falar mesmo, começa a repetir. Coloca a música que você gosta em inglês. Tenta cantar, tenta acompanhar. Coloca série. Mesmo que você não entenda, tá acontecendo, seu ouvido tá absorvendo, seu ouvido está se familiarizando com o som daquele idioma. Logo você vai ouvir, você vai estar ouvindo, você vai, ó, já ouvi essa palavra antes. Ou eu já vi essa palavra antes em algum texto. Então, aos poucos você vai se familiarizando. Isso vai tornando tudo fácil. Só não pode é desistir no primeiro obstáculo. Nossa, o primeiro obstáculo com certeza é falar. Com certeza, porque a gente fica com medo de errar. A gente fica com medo do julgamento. Mas eu espero que a partir de agora você consiga aí organizar os seus estudos. Porque se você deixar essas duas coisas de lado, escolher um caminho, definir um tempo, organizar sua rotina de estudos, fazer tudo isso que eu te expliquei aqui, que é o que eu estou fazendo, eu tô falando porque é o que eu estou fazendo e eu estou vendo que é o jeito certo, tá? É o melhor jeito, é o jeito mais fácil, é o jeito mais simples. É esse. Então larga de mão essa questão de querer escrever logo tudo rápido. Pensa no falar, na pronúncia. Usa o Google Tradutor, vai assistir série, vai assistir música legendada. Vai ver música legendada. Pega palavras ali. Tenta aprender palavras, escolhe algumas palavras para você aprender a pronúncia no seu dia a dia. Escreva, olha, tenta pronunciar. Não tem como você se tornar fluente se você não consegue se dedicar. Se você não vai conseguir ter aquela dedicação diária. Tem que ter essa exposição diária, todos os dias, tá? Todos os dias tem que acontecer essa exposição. Porque assim você vai conseguir destravar esse aprendizado. Então, eu agradeço a companhia de vocês, tá? Bye. See you in the next. See you in the next video. See you in the next video. A gente se vê num próximo vídeo, tá? Tentei falar aqui. Às vezes é complicado. Mesmo sendo algo que você já falou algumas vezes, você às vezes vai travar. Parece que não vai sair. Mas é repetindo e repetindo, repetindo que você vai melhorando. Então não desista. Continue. Se inscreve nesse canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você também tá decidida a destravar aí o inglês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.